Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, vamos lá e mande a sua história para eu também poder narrá-la aqui. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a explosão do avião e o sobrevivente. A maioria das crianças tem um fascínio grande mesmo por aviões. Adora vê-los passando no céu, subindo, descendo. Muitas iam aos domingos, na década de 70, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, levadas, obviamente, pelos seus pais. E ficavam ali, naquele terraço a céu aberto no aeroporto de Congonhas, só para admirar esses aviões. Aviões que subiam, aviões que desciam. E comigo não foi diferente. Quando eu era pequeno, no Rio Grande do Sul, me lembro que um amigo do meu pai era piloto de avião. Quando passava qualquer aeronave pequena, eu festejava, pensando ser o amigo do meu pai. Eu ainda gritava, leva eu, leva eu. Era um encantamento muito grande. Naquela época, meu pai era agricultor. Ele cultivava soja, trigo, arroz. E foi vivendo no meio agrícola, que ainda muito jovem, com apoio financeiro dos meus pais, porque as aulas eram muito caras, eu comecei a fazer um curso de piloto. E comecei cedo, comecei com 17 anos de idade. De 1988 a 1995, acumulei horas de voo e experiência. Isso nos aviões do Aeroclube de Cachoeira do Sul. Em 1995, eu passei a trabalhar como auxiliar de pista em uma empresa de pulverização aérea que era de um primo. Um ano depois, comecei a trabalhar como piloto agrícola na empresa desse mesmo primo. No ano seguinte, surgiu a possibilidade de ir pilotar um avião agrícola de uma fazenda em Unai, Minas Gerais. E após o final dessa safra, eu fui para Belém do Pará para visitar uma namorada que eu tinha conseguido lá. O nome dela, Miriane. Eu conheci Miriane quando ela viajou para o Rio Grande do Sul para visitar uma amiga do tempo de escola, que praticava paraquedismo. Agora, em Belém do Pará, visitei Mariane, matamos a imensa saudade e depois viajei sozinho para Imperatriz, no Maranhão. E fui visitar uma empresa de aviação agrícola. Sim, uma empresa de aviação agrícola cujos donos, assim como eu, também eram gaúchos. Logo nas primeiras horas daquela manhã, do dia em que cheguei em Imperatriz, o Carlos, um dos donos da empresa, foi chamado para realizar um voo para uma empresa de táxi aéreo. Eles estavam sem piloto naquele momento, sem piloto disponível, para realizar um voo de Imperatriz, no Maranhão, para Brasília. E este voo é porque eles precisavam transportar um rapaz que havia sofrido um grave acidente, mas um grave acidente de carro, e tinha fraturado a coluna, e em vários pontos diferentes. E a sua única chance de recuperação, a sua única chance de receber um tratamento à altura do que ele precisava, seria no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. O Carlos me convidou então para acompanhá-lo nesse voo. Inicialmente, o voo era para ter ocorrido nas primeiras horas da tarde, mas devido à gravidade do rapaz que seria transportado, o voo foi sendo adiado, até que acabou acontecendo por volta das 8 horas da noite do dia 24 de junho de 1998. Para esse voo, embarcamos eu, o Carlos, piloto, o rapaz acidentado que estava em uma maca, o irmão dele e um médico para acompanhá-lo.
ou seja, éramos em 5 pessoas ao todo. O avião, um Seneca 3, de 6 lugares. No caminho, fizemos um reabastecimento na cidade de Porto Nacional, em Tocantins, e decolamos novamente rumo a Brasília. O rapaz que estava na maca suportava bem a viagem. Imagina que ele estava deitado com várias fraturas na coluna. Com quase meia hora de voo, naquela escuridão, nós ouvimos um barulho, um tranco, um barulho e de repente um tranco no avião. Era o motor do lado esquerdo. A hélice parou de girar naquele momento. No momento do tranco e do barulho que ouvimos no motor esquerdo do avião, a hélice parou naquela hora, naquele momento de girar. Carlos, o piloto, meu amigo, ele olhou pela janela e viu que o motor esquerdo realmente estava totalmente parado. Ele então tenta dar uma nova partida no motor, mas descobrimos que o motor estava travado, pois não girava nada. Precisaríamos então fazer um pouso de emergência. E nossa melhor alternativa era voltar ao aeroporto de Porto Nacional, pois era o lugar mais próximo em condições de se realizar um pouso noturno, um pouso de emergência, pois lá a pista tinha iluminação. E o outro motor não conseguiria também manter o voo por muito tempo. Eu percebi que o avião começava a perder a altitude. Nós precisávamos agora falar com o responsável pelo aeroporto de Porto Nacional para avisar a ele que estávamos voltando. Mas o problema agora é que após 10 minutos da nossa decolagem, o aeroporto fechou e precisaríamos localizar o responsável por telefone. Carlos ficou focado em manter o voo e eu fiquei focado tentando contato através do celular com o responsável pelo aeroporto para que religasse as luzes da pista. Porém, todas as tentativas de ligação caíam em telefones diferentes. Conseguimos contato com o pessoal lá em Imperatriz no Maranhão, para quem sabe eles lá tentassem e conseguissem localizar o responsável pelo aeroporto de Porto Nacional aqui. Porque do avião eu não estava conseguindo, nós não estávamos conseguindo. Quem sabe lá no Maranhão, em Imperatriz, eles conseguissem. E finalmente, realmente eles conseguiram se comunicar. Passados alguns minutos, nós passamos a enxergar as luzes da pista, a uma distância de aproximadamente 15 quilômetros, o que dava mais ou menos uns 5 minutos de voo. Porém, estávamos perdendo altitude. E agora já estávamos com pouca altitude. E por ser à noite, não enxergávamos o chão. De repente, sentimos algo raspando na barriga da aeronave. Então, acionamos quase que instintivamente os comandos para tentar pousar e minimizar o impacto. Mas poucos metros à frente e em poucos segundos começamos a bater em árvores e um fogo enorme rapidamente invadiu a cabine. Antes mesmo que o avião pousasse, antes mesmo que o avião parasse, um fogo começou a tomar conta da cabine. Eu só enxergava as chamas enormes dentro da cabine. Com o impacto nas árvores, o combustível dos tanques que ficam nas asas tomaram conta de tudo e o fogo foi imediato. Lembro que consegui soltar o cinto e sair pela porta lateral. E do jeito que eu saí, com chamas pelo corpo, eu caí rolando em meio às pedras que pareciam enormes naquela escuridão. Por sorte, eu rolei para uma certa distância da aeronave, que estava agora totalmente em chamas. E o fogo que tinha tomado conta de mim, ele se apagou naquilo que eu comecei a rolar pelas pedras, mas me deixando em condições de sequer levantar para tentar andar. O irmão do rapaz acidentado também conseguiu pular,
mas eu não o vi por perto. Eu não consegui vê-lo ali perto. Infelizmente, Carlos, meu amigo e piloto da aeronave, o médico, o rapaz que estava na maca, não tiveram a mesma sorte e morreram carbonizados, porque eu saltei do avião em chamas. O irmão do rapaz também saltou do avião em chamas. Só que quando o avião parou realmente, ele explodiu. Ele explodiu com os três ainda dentro: o Carlos, o médico e o rapaz na maca. Aquela explosão. Começava ali outro drama no meio da mata. Moradores de uma fazenda viram o avião perdendo altura, voando cada vez mais baixo. De repente, viram aquela luz das labaredas e em seguida escutaram a explosão e aquelas chamas. 2 rapazes entraram na mata e foram se guiando pelo clarão do fogo. Eu, como permaneci consciente o tempo todo, consegui gritar por socorro. Eu gritava por socorro, apesar das dores, das queimaduras que eu sofri. Eu gritava por socorro: socorro! 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 Os 2 rapazes passaram a ouvir a minha voz distante, longe, e até que me encontraram. E como nessas alturas já era início de madrugada, quando chegaram até a mim, eles viram que não tinham condições de me tirar de lá. Então combinaram que eles voltariam quando o dia realmente clareasse, amanhecesse, com o apoio de um carro de um outro vizinho que morava na região, para tentar me resgatar. E eu passei aquele resto da noite esperando ali na mata, todo queimado, com muita sede. O receio nessa hora é que aparecesse uma onça, uma cobra, um outro animal que pudesse me atacar. Aí sim, no amanhecer do dia, agora com o dia clareando, eles voltaram me buscar e no meio do caminho encontraram o outro rapaz que havia conseguido sair da aeronave. Eles utilizaram uma rede presa a uma vara. Eles utilizaram uma rede presa a uma vara longa para nos transportar por dentro da mata. Não sei se vocês conseguem imaginar uma vara imensa, uma rede presa a esta vara, e assim esses rapazes conseguiram nos transportar por dentro da mata até chegar ao carro que tinham conseguido para nos resgatar e nos levar ao hospital. Recebemos o primeiro atendimento no hospital de Porto Nacional e fomos em seguida transferidos em um avião da FAB para o hospital de Queimados de Anápolis, Goiás. Dias depois, o outro rapaz socorrido, infelizmente, faleceu. Eu praticamente queimei 80% do meu corpo. Eu repito, 80% do meu corpo. Fiquei quase 4 meses internado em Anápolis, sendo boa parte desse tempo quase que sem me mover, enfaixado dos pés à cabeça. Dependia dos outros para tudo, para me alimentar, beber, higiene pessoal, levantar, andar, ainda que pouco, tudo eu dependia das pessoas. Foram dias muito difíceis e foi preciso manter a calma para eu não entrar em parafuso e ainda saber que eu tinha perdido meu amigo Carlos, um amigo que eu tinha lá desde o Rio Grande do Sul. O médico tinha morrido, o próprio doente que nós estávamos socorrendo, devido a fraturas na coluna e tal, ele também morreu, assim como o irmão dele, que conseguiu se salvar como eu, porém não resistiu ao tratamento e veio a falecer. O único sobrevivente, eu. E foi preciso manter realmente a calma para eu não entrar em parafuso. Quando eu cheguei no hospital em Anápolis,
o responsável pelo hospital fez contato com meu irmão mais velho no Rio Grande do Sul para avisá-lo do que tinha acontecido e da gravidade da situação. Para falar para esse meu irmão a extensão das queimaduras, 80% do corpo. Ele orientou que meu irmão viesse sozinho a Anápolis, pois as chances de sobrevivência eram ínfimas e que possivelmente eu não resistiria 24 horas. Então, não justificava, segundo o médico, vir mais pessoas da família, pois nada poderia ser feito. E a vinda dele para Anápolis seria mais para tratar dos papéis, lidar com os trâmites necessários, porque dificilmente eu sobreviveria mais 24 horas. Por sorte, essa previsão estava errada. E eu fui sobrevivendo não às próximas 24 horas, mas às outras 24 horas e mais 24 horas, e a minha família, meu pai, minha mãe e o meu irmão, e também uma tia, não atenderam a essa orientação do médico e vieram todos para Anápolis, além da minha namorada. Além também da minha namorada, que também foi me visitar sem pensar duas vezes. Quando ela soube do fato, ela, que é de Belém do Pará, veio imediatamente a Anápolis, na região de Brasília. Os procedimentos do tratamento, os curativos, eram muito doloridos. Imagine uma pessoa queimada em 80% do seu corpo. Mas o que mais me doía era saber que minha família, minha namorada, estavam sofrendo muito com tudo aquilo. Após 4 meses de tratamento, eu fui liberado para retornarmos ao Rio Grande do Sul, para continuar lá no Rio Grande do Sul o tratamento. Precisei fazer enxertos, cirurgias plásticas e até cirurgias em articulações para voltar a movimentar os braços e também aceitar a minha nova fisionomia. Sim, a minha nova fisionomia. Confesso que a primeira vez que me olhei no espelho, eu levei um choque. Foi um choque muito grande. A primeira vez que eu olhei no espelho, eu fiquei abalado. Eu fiquei chocado. Era como se aquele que estava ali no espelho não fosse eu. Era como se não fosse eu, outra pessoa. Outra pessoa. Eu realmente, olhando para mim, não tinha como fugir. Era eu, o novo eu. Uma pessoa que sofreu 80% de queimadura. Por mais que eu não me reconhecesse, era eu. E então tive que enfrentar a vida. E pensei comigo, o maior obstáculo era sobreviver. Que a mim foram dadas 24 horas apenas. Meu irmão tinha sido convocado, vamos dizer, para ir em Anápolis para cuidar dos papéis, porque eu não iria sobreviver. Poxa, se esse desafio eu venci, o desafio da vida ou da morte, então agora esse é mais um obstáculo que eu vou ter que vencer, que eu vou vencer. Embora a fisionomia não seja minha, embora ali o retrato não seja eu, mas sou eu. E vou vencer. E foi assim que eu decidi que aquilo não era obstáculo. Eu tinha que vencer e vou vencer. E de fato isso aconteceu. Depois de um longo processo, depois de um longo tempo de recuperação, eu voltei a morar em Unai, Minas Gerais, onde montei uma empresa de aviação agrícola. Passados 3 anos do acidente, que foi em 1998, eu casei com a minha namorada Miriane em 2001. Sim, depois de tudo o que aconteceu, eu posso afirmar que a gente não voa com os pés,
e com as mãos. A gente voa com a cabeça. O apoio da família foi extremamente importante. Eu diria até que foi fundamental. E o amor da minha namorada. Sim, Miriane mostrou que ela estava muito mais interessada na alma, no coração de uma pessoa. O corpo, apenas um detalhe. Porque se ela fosse olhar para o corpo, evidentemente, praticamente não era eu. Mas ela sabia que era eu. Eu não deixei de ser eu com a deformação, vamos dizer assim, das queimaduras. Tanto que ela veio a se casar comigo e somos muito felizes. Superado o impacto de tudo isso, desse acidente terrível acontecido comigo, eu fiz novos testes para provar que eu conseguia pilotar e rever as minhas licenças de piloto. Porque, como eu disse, a gente pilota com a cabeça, não com os pés ou com as mãos. A gente voa com a cabeça. Meu pai Nelson, hoje falecido, minha mãe Maria Rosa, meus irmãos Nelson Júnior e Juliano e a minha esposa Miriane, que seguraram essa barra junto comigo o tempo todo. E diversas outras pessoas que foram muito importantes e fazem parte de mim, fazem parte da minha vida, fazem parte do que eu sou hoje. Nós sofremos juntos, lutamos juntos e nos erguemos juntos. Certamente hoje eu sou um misto de tudo que eu recebi de todos. A coragem e a fé de todos e a minha vontade foram o que me refizeram como ser humano, como pessoa. Hoje eu tenho como presente, como uma dádiva, uma filha linda, maravilhosa, a Marina, com 10 aninhos de idade, que sintetiza toda a luta que enfrentamos com tudo o que aconteceu. Quando a gente escolhe uma profissão como a que eu escolhi, temos que ter consciência dos riscos e estar preparado para o lado bom e o lado ruim. Temos o direito de errar e sofrer, mas temos a obrigação de se reerguer. Em 1996, quando eu estava fazendo o CAVAG, curso de aviação agrícola, uma das disciplinas do curso era Primeiros Socorros. O médico que ministrava essas aulas para nós nos levou uma noite para acompanhar um plantão na emergência do Hospital de Cachoeira do Sul. Ali, enquanto aguardávamos que chegasse algum atendimento que pudéssemos acompanhar, eu, andando pelo corredor, me deparei com uma Bíblia em um pedestal. A Bíblia estava aberta, ali mais ou menos na parte central, aberta na parte central, meio a meio, meio de um lado, meio de outro, a Bíblia aberta praticamente na sua parte central. E olhei rapidamente, sem escolher palavras, sem escolher. Sabe quando você olha assim e lê ali alguma coisa? E foi quando eu li a seguinte frase: quando o homem pensar que acabou, estará começando. E quando cessar, ficará perplexo. Foi só o que eu li. E gravei, sem ter que reler. Essa frase tem me acompanhado desde então. Quando o homem pensar que acabou, estará começando. E quando cessar, ficará perplexo. Alexandre de Lima Chara, piloto de avião, dono de uma empresa de aviação agrícola em Minas Gerais. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Saudade, evidentemente, de Carlos, o piloto do avião Sêneca, que infelizmente faleceu naquela explosão, assim como também o médico e o paciente, aquele rapaz que estava na maca.
Mais tarde, 40 dias depois, veio a falecer o irmão desse rapaz, que conseguiu sair do avião, mas não resistiu com o passar dos dias. Assim, a vida escreveu uma história. Uma história trágica e, ao mesmo tempo, de superação. Que saudade de você! A explosão do avião e o sobrevivente. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.